Olá, paz! Nós nos acostumamos, a saudar com a paz do Senhor, e essa é uma saudação muito interessante. E ao mesmo tempo, quantas vezes nós não cultivamos realmente a verdadeira paz uns com os outros? E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o nosso Deus é um Deus de paz. Que a paz que temos em nosso coração é a paz de Cristo. E que um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Então hoje vamos compartilhar sobre este assunto. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos dirigindo, nos dando sabedoria, para que esse estudo seja um estudo edificante para nós, que venha nos fortalecer. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por Tua palavra, obrigado pela paz de Cristo, a paz que o Senhor coloca em nosso coração, que excede todo entendimento. Ó Deus, vem nos conduzir nesse momento de meditação na Tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava comentando, que nós nos saudamos, com a paz do Senhor, e às vezes, quando pessoas saúdam de outra forma, às vezes até uma repreensão, como se a gente só pudesse estar saudando de forma correta se a gente dizer a paz do Senhor. E é interessante que às vezes a nossa saudação acaba não comunicando a realidade, porque às vezes a gente vai criticar nossos irmãos porque eles não saúdam da forma que se julga correta. Não é? Outros usam graça e paz, outros usam shalom e coisas assim. Não é? E é interessante, não é? Porque depois de tudo, a paz do Senhor é algo que Deus opera em nossas vidas e que afeta não somente o nosso relacionamento com Deus, porque através do sangue de Cristo nós temos acesso à presença de Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O Evangelho também estabelece a paz em nosso interior, todos aqueles conflitos interiores que vêm por causa do pecado, da incredulidade, e é através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo, que o Senhor estabelece essa paz em nosso coração. E também o Senhor estabelece a paz nos nossos relacionamentos. E é por isso que eu coloquei aí no título, a paz de Cristo, como cultivar relacionamentos saudáveis, porque, como disse o poeta do passado, nenhum homem é uma ilha. Todos nós cultivamos relacionamentos. E daí a importância de nós cultivarmos relacionamentos saudáveis. Não é? Bom dia, Cristiane. Graça e paz. Então, eu gostaria de lembrar que nós estamos estudando o cristão em armadura completa, e vocês perceberam como esse assunto é tão importante. E é por isso que nós estamos investindo tanto tempo falando sobre a paz, o calçado do Evangelho da Paz. E porque essa é uma das estratégias mais comuns do diabo, é de roubar a paz, ou de trazer desunião e cultivar a divisão. É isso que o inimigo faz. Daí a importância de nós nos fortalecermos, porque somente quando nós estamos unidos que nós estamos fortalecidos para combater o inimigo e para realizar a obra de Deus. E eu gostaria de ler o texto também que está em Colossenses capítulo 3, versos 15 e 16, que diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É interessante, que muitas vezes esse texto é usado para falar a respeito de tomada de decisões. Então, nós muitas vezes ouvimos pessoas dizendo: você quer saber se uma decisão está certa, uma decisão vem do Senhor? Então, se você tiver paz no seu coração, é de Deus. Quantas vezes você já ouviu essa forma de tentar identificar se algo que nós devemos escolher ou decidir realmente vem de Deus? É muito comum as pessoas dizerem: se você tiver paz, como diz a Bíblia, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, então é uma decisão certa. Agora é interessante, porque não é isso que o texto está dizendo. Então, realmente, uma das formas de Deus nos dar uma certa segurança na sua vontade, uma tranquilidade no coração, mas esse texto aqui está falando sobre a paz entre irmãos, está falando paz entre as pessoas. E quando Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração,
ele está dizendo que a paz que Cristo trouxe para nós, através do sacrifício dele, através da habitação do Espírito Santo, que esta paz, ela defina os nossos relacionamentos. Essa é a ideia do árbitro. O árbitro é aquele que, quando há uma situação de conflito, ele chega para estabelecer a conciliação, chega para unir novamente as pessoas. Então, é interessante, até que na justiça dos homens existe essa questão do arbítrio, né, da mediação de arbítrios, né, ou árbitro. Né, e é basicamente isso que Cristo faz. Cristo estabelece a paz uns com os outros. Esta é a paz de Cristo. E por quê? Porque nós somos chamados para um só corpo. Nós somos chamados para a unidade. Então, por isso é uma coisa muito triste, né, quando no corpo de Cristo surgem os inimigos da paz. Aqueles que separam, aqueles que semeiam maledicência, aqueles que semeiam divisão, que criam partidos. Não é? Doutor Gustavo, bom dia, paz, meu irmão. Então, essa é uma questão muito séria. Por quê? Quando nós estamos convivendo no corpo de Cristo e nós percebemos que, infelizmente, há pessoas que fazem do corpo de Cristo um lugar de competição, de divisão, de maledicência, sabe? Existem pessoas que vão semear a discórdia, que vão criar boatos, que vão criar partidos, que vão trazer para perto de si pessoas para apoiá-lo em relação a outras pessoas e outros grupos. Nós vemos esse problema seríssimo, né, lá na primeira igreja de Corinto. E hoje em dia nós também vemos esta questão do denominacionalismo. Não é? E sabe, eu não vejo nenhum problema em relação a denominações. Isso é que igrejas que se organizam, se estruturam dentro de convicções e tradições, né, que entendem ser aquilo que honra a palavra de Deus. Mas o fato é que uma coisa é participar de uma denominação, outra coisa é ser denominacionalista. Porque o denominacionalista é aquele que vai privilegiar a denominação em detrimento de todas as outras. Que vai dizer, nós somos certos, nós temos a verdade, nós ensinamos a Bíblia e eles são outros. E hoje em dia a gente vê nesse problema de polarização em todas as áreas, polarização política, polarização religiosa, polarização intelectual, a gente vê isso. E é uma pena, né? Porque realmente nessa questão da unidade entre os cristãos, existem coisas que são inegociáveis e que nós realmente não podemos de forma nenhuma ceder. Não é? Então, é por isso que hoje existem movimentos que buscam a unidade dos cristãos, que têm convicções muito diferentes daquilo que nós vemos no Evangelho. E a partir daí não há como. Se pessoas questionam a autoridade da palavra de Deus, a trindade, a salvação somente pela fé, a volta de Jesus, o julgamento final, céu e inferno, ressurreição dos mortos, são questões que nós não podemos abrir mão. Mas é interessante que na maior parte das denominações evangélicas, todas essas doutrinas elas são aceitas. Há diferenças em relação à forma de batismo, sistemas de governo, o entendimento sobre a obra do Espírito Santo e coisas assim. Não é? Mas eu creio, né, que nós devemos lutar, sim, por uma unidade cristã, por uma unidade evangélica. E eu não creio que Deus é glorificado quando, em nome de questões secundárias, coisas que deveriam ser, na questão, né, das discussões deixadas de lado, e o fato é que às vezes nós brigamos por coisas tão pequenas e deixamos de buscar a unidade que Cristo quer para a sua igreja. Então, gente, por isso eu gostaria de compartilhar sobre essa questão, também paz nos relacionamentos, paz na família, paz entre irmãos. Vamos conversar sobre isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A gente tem trabalhado o livro de William Gurnall, O Cristão em Armadura Completa, considerado por muitos autores uma das obras mais importantes produzidas no século XVII. Como vocês que têm acompanhado têm percebido como esse material é muito importante, ele é muito significativo. É interessante, né, que quando Deus anunciou, né, que o Evangelho viria, né, através do Evangelho, não somente Deus chamaria Israel para o arrependimento e também todas as nações, mas também iria converter o coração dos pais para os filhos. É interessante essa ideia, né, no sentido assim de que o Evangelho não somente estabelece a paz nossa com Deus,
mas estabelece a paz com o nosso próximo. O próprio apóstolo Paulo diz, né, de que Cristo é a nossa paz, no sentido de que ele derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, entre livres e escravos, entre sábios e ignorantes, entre homens e mulheres. Jesus derrubou essa parede de separação e nos colocou juntos no mesmo corpo. É interessante, né? Nós somos diferentes em muitos aspectos, mas o que nos une é o Evangelho de Jesus. E é esse Evangelho que também nos permite cultivar relacionamentos saudáveis com aqueles que ainda não experimentaram essa transformação no coração. Interessante, né, que no milênio, e aí há diversos entendimentos em relação a isso, né, mas em Isaías 11:6 diz que o lobo habitará com o cordeiro, né, e o leopardo, né, deitará junto com a criança. E isso é uma forma de mostrar, né, que o propósito de Deus é que haja paz. Até mesmo aqui parece no mundo animal, né, hoje em dia existe todo tipo de predadores, sofrimento e tudo, né, mas o propósito de Deus é a paz. Né? A Bíblia diz que no final o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra e o conhecimento do Senhor produz esta paz. Uma passagem muito importante que nós temos em João 13:35 que diz: através disso, do amor, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Jesus disse: se vocês se amarem uns aos outros, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Então, é algo muito triste quando nós lemos a história da igreja e nós vemos que em diversos momentos cristãos não foram conhecidos pelo amor. Pelo contrário, pelo ódio, pela destruição, pela perseguição. A gente pode observar isso de uma forma tão triste durante a Idade Média. E ainda hoje, né, nós vemos pessoas que professam o Evangelho, mas são pessoas extremamente agressivas, carregadas de sentimentos de destruição, e muitas vezes isso em nome do Evangelho. Não é? Então isso é algo muito triste. Né? Você se lembra dos discípulos de Jesus, né, quando eles pediram para algumas pessoas que caia fogo do céu, e Jesus disse: vocês não sabem que espíritos são, porque se você realmente foi transformado pela graça de Deus, então você vai cultivar amor até pelos inimigos. Como disse o apóstolo Paulo, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça das pessoas, fazendo bem e não o mal. Então é por isso que esta questão da paz é tão importante. Nós estamos vendo em nossa época muitas pessoas que dizem falar no nome do Evangelho, mas o coração está cheio de raiva, de ódio. Não existe nenhum problema nós ficarmos indignados com injustiça, ficarmos indignados com a corrupção e o pecado. Na verdade, se não ficamos indignados, então isso mostra, né, que a nossa sensibilidade espiritual ela ficou muito afetada. Mas ao mesmo tempo, né, quando o nosso coração é movido por um sentimento amargurado, destrutivo, isso não vem de Deus. Porque na verdade as pessoas vão saber que o Evangelho nos transformou porque nós procuramos nos amar uns aos outros, nos perdoar uns aos outros, nós buscamos essa comunhão uns com os outros. É por isso que o Evangelho, onde ele chega, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho transformador da cruz, aplicado pelo poder do Espírito Santo, esse Evangelho produz a verdadeira paz. Agora, só um parênteses aqui. Não é? Há um certo sentido em que não vai poder haver paz. Jesus mesmo disse, né, de que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Né? Peraí, agora como é que é isso daí? Porque a gente não está dizendo que Jesus veio trazer a paz, Jesus não disse: a minha paz os dou. Não é? Mas em que sentido que Jesus está dizendo que ele veio trazer a espada? É que o compromisso radical com o Evangelho de Jesus exige um tipo de lealdade que nos faz romper com tudo aquilo que é injusto, pecaminoso, nos faz romper com o sistema desse mundo, e isso vai trazer hostilidade, isso vai trazer rejeição, e isso é uma coisa que tem acontecido através da história. Quando uma pessoa realmente se arrepende dos seus pecados e coloca sua fé em Jesus, muitas vezes os primeiros inimigos vão ser os da própria casa, pais, irmãos, filhos, que vão rejeitar. E além disso,
O establishment religioso muitas vezes vai perseguir verdadeiros cristãos. Sistemas políticos, né, vão perseguir cristãos. Então, é por isso que Jesus não está dizendo que nós devemos sair por aí brigando com as pessoas, mas ele está dizendo que a lealdade ao Evangelho de Cristo realmente pode produzir ódio e perseguição por parte dos inimigos. E o que Jesus pede de nós é: ame os seus inimigos. Então, quando a gente olha para a igreja primitiva, nós vemos que uma das marcas mais significativas, não é, quando Pedro pregou o seu primeiro sermão e multidões se converteram, era o amor. Era o amor de compartilhar as coisas, de orar uns pelos outros, de estar juntos. Inclusive, essa era a característica dos cristãos. As pessoas vejam como eles se amam uns aos outros. Aí, meus irmãos, eu fico pensando, em nossa época, nas redes sociais, eu acho que muitos que acompanham perfis de cristãos não conseguem ver isso. Não conseguem ver esse tipo de amor. E isso é uma coisa muito triste, né? Porque a partir daí muitos estão dizendo: vejam como eles se mordem uns aos outros. Eu não quero esse tipo de coisa para mim. Então, o que nós vemos na igreja primitiva é um verdadeiro amor. Porque quando o Espírito Santo é derramado no coração, quando ele realmente transforma, então o nosso coração é movido por uma atitude de perdão. E por isso que a Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos, não é? No que depender de você, às vezes não depende de você, às vezes nós dizemos: vamos ter paz, mas há outros que dizem: não, vamos ter guerra, não é? Então, mas no que depender de nós, que busquemos a paz com todos. O Evangelho, quando ele alcança o nosso coração, ele traz o céu para a terra. Interessante a expressão, né, que os evangélicos do século XVII gostavam de usar. Por quê? Porque quando o nosso coração é transformado, o Espírito Santo vem habitar em nós, um pedacinho do céu já está dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. E é por isso, então, que isso vai se revelar através dos nossos relacionamentos. Então, por isso, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre como o Evangelho promove esse tipo de paz. Né? Porque essa não é uma paz que pode ser fabricada pelas nossas forças humanas. Infelizmente, o nosso coração tem uma tendência para o conflito, para a divisão. Basta olhar um pouco da história, basta olhar um pouco ao nosso redor. Mas como então o Evangelho produz esse tipo de paz? Não é? Uma coisa que nós observamos é o seguinte, é que quando o Espírito de Deus vem fazer a habitação em nós, ele produz aquilo que o apóstolo Paulo chama de a unidade do Espírito. A unidade do Espírito não é simplesmente uma espécie de concordância institucional, organizacional. A unidade do Espírito é uma comunhão espiritual. É algo que é experimentado por todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que foram habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo cria um vínculo entre aqueles que foram regenerados, que vai além de vínculos carnais, vínculos organizacionais, vínculos políticos, vínculos patrióticos. Quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos unidos. Nós fazemos parte da maior família da Terra, como disse um escritor. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. E o que nos une a esses irmãos é a habitação do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos lutar para manter essa unidade no vínculo da paz. Interessante a questão do vínculo, né? O vínculo é essa cordinha, não é, que nos mantém todos juntos. E é o Espírito Santo que faz isso. Mas nós precisamos lutar. Nós não podemos permitir que esse vínculo ele seja quebrado, eu digo relacionalmente. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Quem faz parte desse corpo? Somente aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas essas pessoas que fazem parte desse corpo estão nas mais diversas denominações. Então é por isso que nós temos que nos perguntar, não é? Assim, é preciso muita coragem para você dizer que certas pessoas são hereges por não concordar com alguns pontos secundários. Como já falei, existem questões essenciais que a partir daí não tem como negociar. Mas, ao mesmo tempo, no meio cristão, no meio evangélico, existem diversas doutrinas que podem ser conversadas, podem ser discutidas dentro de uma família. Agora,
Quando existem movimentos que começam a atacar autoridades escrituras, colocando profetas no lugar, quando existem movimentos que deixam de falar do Evangelho, que produz arrependimento e verdadeira conversão, quando movimentos que deixam de apontar para a glória de Deus e começam a se voltar para a glória do homem, então aí nós temos um problema. Aí não há como. E aí a orientação bíblica é: se aparte, fuja, nem mesmo receba pessoas que distorcem o Evangelho. Mas aqueles que foram transformados pela graça de Deus, esses são nossos irmãos. Há um só Espírito, não há dois. Às vezes as pessoas dizem: como é lá no céu, como é que vai ser? Né? Será que vai ter o departamento dos mais tradicionais, dos mais pentecostais e tudo mais? Não, eu creio que lá vai ser uma coisa só, né? Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não é? Além disso, este Evangelho ele tira essa questão da inimizade que existe entre as pessoas, a hostilidade que existe entre os homens e as mulheres. É interessante, né? Com a queda, a primeira questão que surgiu é que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e se separaram de Deus. E depois se separaram um do outro, no próprio casamento. E depois a briga dentro da família. Caim matou Abel. Então, essa é uma questão que surge o tempo todo. Não é? E é por isso que quando o Evangelho chega, o Evangelho produz arrependimento, o Evangelho produz perdão e o desejo de buscar essa unidade, essa paz. Não é? Inclusive, é interessante um texto aqui, né, de Tiago, né, que diz: de onde é que vêm as guerras e as lutas entre vocês? Não vem disso? Das suas próprias cobiças que fazem guerra nos seus membros. Então aqui está uma coisa importante que nós precisamos lembrar. É que os conflitos, as guerras vêm porque nós desejamos certas coisas que não glorificam a Deus. Essas cobiças aqui são a cobiça pelo poder, a cobiça pela atenção, a cobiça para alimentar o nosso próprio ego, a cobiça pela impureza. Então a cobiça produz divisão. É interessante, né, que o oposto da cobiça é a doação. É você dedicar o seu tempo, seus dons, seus talentos para servir as pessoas. Então é por isso que o que produz conflito é quando alguém está num certo lugar e diz: o que é que eu ganho com isso? Como é que vai ser feito do meu jeito? Quando isso acontece, vai surgir conflito, não é? Mas quando nós perguntamos o que é que o Evangelho ganha com isso, o que é que o corpo de Cristo ganha com isso, como Deus pode ser glorificado através da minha participação no corpo de Cristo, é interessante que a filosofia da unidade não é competição, é cooperação. Não é cada um puxar para seu lado, mas é cada um usar os seus dons e talentos para convergir dentro da vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então, daí a importância de nós buscarmos esse tipo de paz. Como é tolo quando nós buscamos a desunião. A desunião, ela produz danos irreparáveis. A desunião, ela afasta as pessoas. A desunião atinge as famílias. A desunião fragiliza as igrejas. Não é? Nós éramos assim antes de nós conhecermos a Jesus. Nós vivíamos em brigas, em discórdias, em malícia, como diz Tito 3:3. Mas agora nós conhecemos o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a paz de Deus. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele mortifica os feitos do corpo. Ele nos ajuda a superar essa cobiça, esse desejo desenfreado que nos afasta da presença de Deus. Interessante que o Evangelho ele tem o poder de cortar na raiz esse espírito de divisão, de competição, de conflito. Não é? Esse é o Evangelho da paz. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. É isso que o Espírito Santo faz. Como nós precisamos disso? Eu acho que você concorda comigo que, por mais que nós reconheçamos que tudo isso é importante, existem momentos em que a gente se esquece disso e a gente acaba trazendo tantos prejuízos. Sabe, se nós conseguíssemos manter isso na nossa mente durante o tempo todo, a gente evitaria tantas dores, sabe? A gente não iria aceitar
ser levado por provocações. A gente não aceitaria essas conversas de corredores, de maledicência, de divisão, de partidarismos. A gente buscaria a paz do Senhor. Então aí está algo que o Evangelho faz. Ele corta pela raiz, ele corta a raiz de amargura pela raiz. Sabe, quando nós realmente experimentamos o perdão de Deus, a presença de Deus, a gente não deixa que a amargura fique ali no coração, criando raízes. É muito importante que a gente possa sondar o coração e perguntar: Senhor, ainda existe alguma coisa lá embaixo, né, que ainda está contaminando o meu coração, ainda está impedindo a minha comunhão contigo? Eu não sei se você sabe, né, que existe uma planta chamada tiririca. Você já viu como é que é? Ela é um pouquinho parecida com grama, não é? Mas é uma peste, porque ainda que você corte ela, tem uma espécie de umas raízes, como se fossem umas pequenas batatinhas, que por mais que você corte, por mais que você tire, por mais que você revire, essas batatinhas ficam ali, e quando vem a chuva, vem a água, novamente brota tudo, né? Tá lá, né? E eu chamo isso, realmente, isso é uma boa analogia para a gente entender o que é a raiz de amargura, né? Aparentemente a gente já tirou tudo, não existe nenhum problema, nós já estamos seguindo em frente, mas quando vem alguma circunstância, alguma memória, alguma coisa, parece que tudo ali começa a nascer de novo, não é? Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo trabalhe nesses níveis mais profundos do nosso coração, para que ele realmente remova. E eu creio que não existe um ser humano que tenha o seu coração totalmente livre disso. E daí a importância de nós orarmos constantemente, para que Deus tire essas batatinhas lá do fundo do nosso coração, para que só possam brotar realmente o fruto do Espírito Santo, né? E porque dessa forma, né, nós vamos estar glorificando a Deus e experimentando a verdadeira paz, né? Quantas vezes você diz: eu estou bem, né? Mas aconteceu alguma coisa e aquilo que aconteceu no passado vinha à tona, você começava a falar de novo, coração amargurado. Peça a Deus, né, para que tire isso, para que você esteja bem. Guarde o seu coração da mágoa, do ressentimento. Sabe, nós precisamos lembrar, né, que às vezes a gente olha para as pessoas ao redor: olha só como eles estão bem, eles têm um carro bonito, eles moram numa casa ou apartamento muito bonito, eles têm dinheiro, eles viajam, eles estão em paz, não é? E veja bem, a Bíblia diz, né, que para o ímpio não há paz. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado, né, quando a gente de alguma forma começa a invejar ou cobiçar essa aparente paz que as pessoas têm. Por quê? Veja bem, muitas vezes essa paz é uma paz superficial. Você já percebeu isso? As pessoas precisam de música alta, precisam de festa, precisam de bebida, precisam de estar sempre com os amigos, contando piadas, brincando e tudo mais, não é para dizer que estão bem. Mas só Deus sabe quando chega em casa, quando quando vai dormir e vem aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de falta, né, de sentido, de propósito na vida. Então, a paz do ímpio é uma paz superficial, é uma paz externa. Só Deus conhece o coração. A paz do ímpio também é uma paz pecaminosa. Porque, na verdade, eles buscam isso sem a presença de Deus. Você já percebeu? Há pessoas que dizem: eu não preciso de Deus, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho as minhas coisas e tudo mais, não é? E é por isso que eles buscam essa paz nos vícios, no pecado, na incredulidade, nos prazeres deste mundo, não é? Então, esse tipo de paz é uma paz pecaminosa, porque é uma paz buscada longe de Deus. E quando nós buscamos paz longe de Deus, nós estamos fabricando ídolos. Como disse o reformador João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, quando nós buscamos paz longe de Deus, sabendo que Deus é o Deus da paz, e que essa paz ela só pode ser alcançada através do arrependimento, da fé em Cristo, quando nós buscamos a paz em outros lugares, nós descobrimos que essa é a paz do mundo, não é a paz de Deus. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então esse tipo de paz
é uma paz que no final vai gerar condenação. É interessante, né, que escatologicamente falando, eu creio que no final da história vai haver um período de paz promovido por aquele que nós chamamos de anticristo, que no Apocalipse chama de da besta e o falso profeta. Ele vai promover a paz, mas é uma paz ilusória. A paz mundial, a paz entre as nações, a paz debaixo do poder do dragão, da besta e do falso profeta. Então, esse é um tipo de paz que no final vai acabar em julgamento. É uma paz ímpia, né? E essa é uma paz que não dura. Sabe, às vezes a gente vê assim pessoas que precisam de alimentar esse sentimento de paz superficial o tempo todo, né? E é uma pena, né, quando a gente vê que mesmo dentro da igreja, e aqui uma outra questão, né, mesmo dentro da igreja, há pessoas que promovem a luta e o conflito. Então, primeiro, lembre-se disso, né, que a paz do ímpio é uma paz falsa. Segundo lugar, nós precisamos lembrar, né, que o corpo de Cristo é o contexto, né, onde nós vamos buscar a verdadeira paz, né? Agora, infelizmente, há aqueles que pregam a Cristo por inveja e porfia, né? Filipenses capítulo 1, verso 5. Interessante que o apóstolo Paulo até diz: com isso eu me alegro ainda porque o evangelho está sendo pregado. Mas é lógico, né, que o desejo dele é que pudesse haver paz. Tanto é que ele disse em Filipenses 2, a partir do versículo 5, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, ele morreu uma morte de cruz e Deus o exaltou. Mas há aqueles que pregam por porfia. Eu queria dizer, tome cuidado com aqueles que dizem só nós estamos certos, todos vocês são a Babilônia, todos vocês estão longe de Deus. Tome cuidado com pessoas assim, porque esses são esses que causam divisões. De vez em quando a gente vê algum tipo de heresia e o pessoal diz, nós estamos certos, né? Recentemente, já algumas vezes eu tenho ouvido falar desse movimento, né, que diz que o nome de Deus é Iau, e somente quem pronuncia o nome corretamente é de Deus. E quem pronunciar de outra forma está debaixo da ira e do julgamento de Deus, porque a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, de como as pessoas explicam isso através de erros históricos, erros linguísticos, equívocos de interpretação, mas infelizmente às vezes são pessoas até sinceras que desejam agradar a Deus, mas se tornam presas de falsos ensinos e depois começam a dizer que todos os outros estão errados. Nós devemos tomar cuidado com esses que geram esse tipo de divisão. E lembre-se disso, né? O perigo que existe dentro do coração quando nós julgamos demais as pessoas. Aqui nós precisamos de um equilíbrio em relação a isso. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Então, no contexto do corpo de Cristo, né, quando há um pecado deliberado, visível, e que precisa de exortação, e às vezes precisa de disciplina, isso precisa ser enfrentado. O apóstolo Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Por outro lado, nós devemos tomar cuidado quando o nosso coração começa a julgar as pessoas de uma forma superficial e injusta, e nós verbalizamos isso dizendo para outras pessoas. Sabe, tome cuidado com pessoas que chegam para vocês. Você sabia que fulano de tal disse isso, disse aquilo? Sabe por que ele fez isso? Por causa disso, disso, disso. Isso já é um julgamento. Uma coisa é você dizer o que aconteceu, outra coisa é você reinterpretar o que aconteceu, impondo sobre, interpretando os motivos do coração das pessoas. Você já viu isso acontecendo? Na verdade, todos nós fazemos isso, em maior ou menor medida. Por isso que Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados. A mesma medida que vocês usarem, Deus vai usar para vocês. E é uma pena, não é? Quando pessoas dizem, ele disse isso porque pensa assim, ele fez dessa forma porque ele tem isso no coração. O que nós precisamos lembrar é que nós não temos todo o conhecimento, muito menos o conhecimento do coração das pessoas. Sabe, eu creio que se nós conhecêssemos mais a história de cada um, as lutas, as angústias, o sofrimento e tudo mais, nós iríamos ser muito mais misericordiosos e nós iríamos interpretar de uma perspectiva muito mais positiva
aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas dizem. E é por isso que tome cuidado com aqueles que estão entre nós, que causam divisões, sabe, que trazem doutrinas que dividem. Tome cuidado com essas pessoas. O apóstolo Paulo diz, tome cuidado, né, porque essa é uma das formas do inimigo minar a unidade do corpo de Cristo. Agora é um fato, né, que infelizmente muitas vezes em nosso dia a dia o Evangelho plantado em nossos corações pelo Espírito Santo, às vezes ele não, nós não deixamos que ele frutifique, né? E você vê, por exemplo, na igreja de Corinto, né, o apóstolo Paulo disse, eu alimentei vocês com leite, não com carne. Por quê? Porque vocês ainda não são capazes de suportar. Por quê? Porque havia divisão entre eles, não é? Então é uma pena, né, quando o corpo ainda não está maduro o suficiente, né, para que possa conviver com as diferenças, não é? Então, é por isso que nós devemos sondar o nosso coração. O que está movendo o nosso coração? O que nos leva a pensar e dizer certas coisas? Sabe, quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, a graça do Senhor é abundante no nosso coração. E isso vai nos levar a desejar amar as pessoas, não é? E a evitar, não é, todo tipo de divisão. Por que nós devemos buscar a paz? O que deve nos motivar? Mas é óbvio, a paz é desejável. Mas, em primeiro lugar, nós devemos buscar a paz por causa de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Assim amai-vos uns aos outros. João 13:34. Né? Esta é a vontade do Senhor. Então, e é por isso que nós devemos buscar. O Senhor nos deu esse mandamento, um novo mandamento. Veja bem, o antigo mandamento é ame-se uns aos outros, ame seu próximo como a si mesmo. O novo mandamento é ame como eu amei. Você percebe a diferença que existe? Uma coisa é você amar o próximo como você se ama. Outra coisa é você amar o próximo como Cristo amou. E hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem assim, primeiro você precisa aprender a se amar a si mesmo para depois amar o próximo. Você já viu isso? Porque está escrito, amai-vos uns outros, amai o seu próximo como a ti mesmo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que você deve amar o próximo como a si mesmo. Nós já nos amamos. O apóstolo Paulo disse em Efésios 5, né, que ninguém adiou a sua própria carne, antes dela cuida. Mas a questão é, nós estamos prontos a dar a atenção que nós damos para nós, para os outros? Isso é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Agora, o amor de Cristo vai além disso, porque Ele entregou a sua própria vida. É um amor sacrificial. É um amor que nos leva até mesmo a priorizar o bem das pessoas do que o nosso próprio bem. E Paulo diz, busque esse tipo de unidade. Você percebe que quando nós definimos que esta é a vontade de Cristo para as nossas vidas, em cada momento em que nós estamos vivendo, em cada situação de conflito, de tensão, de divisão, não é? Nós vamos lembrar disso, a paz de Cristo. Porque com isso nós experimentamos verdadeira alegria, né? E eu estou gravando, né, esse estudo, né, e talvez vai haver um momento em que eu vou precisar ouvir isso que eu estou dizendo. Entende o que eu quero dizer? Porque talvez vá surgir situações na vida que eu não vou estar levando a sério aquilo que eu mesmo estou compartilhando nesse momento. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos fortalecer. Amai-vos uns aos outros, não é? Como Cristo vos amou. E isso acontece também no contexto da família, do casamento, não é? Eu costumo dizer, né, que Jesus, ele foi extremamente radical quando disse para o marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E também foi extremamente radical quando disse à esposa, seja submissa ao seu marido como Cristo é a igreja. Porque isso é amor, um amor radical. E quando nós temos essa paz de Cristo, nós também queremos promover essa paz entre os irmãos. Exatamente o oposto daquilo que o inimigo quer fazer. Nós desejamos promover a paz entre os irmãos. E sabe, é por isso que eu creio, né, que um dos nossos grandes desafios hoje em dia é saber discernir
entre aqueles, né, que se distanciaram do Evangelho, e desses devemos nos distanciar, mas ao mesmo tempo abraçar aqueles que amam o Evangelho, não é? E não construir paredes, muros e cercas onde Deus não construiu. Eu sei que isso é um imenso desafio. O Dr. Lloyd Jones, no seu comentário de Efésios, ele escreveu uma série de sermões sobre a unidade cristã. Eu quero recomendar que você leia esse livro. É impressionante. O Dr. Lloyd Jones dizia, olha, há certas coisas que a gente não pode negociar, mas existem outras coisas que nós podemos conviver, a gente não precisa brigar por causa disso. Não é? E lembrando isso, gente, igreja não é franquia, império, competição. Se você prega o Evangelho, nós estamos juntos. Não é? Então é uma pena, né? Quando pessoas dizem, eu quero ficar a minha bandeira. Não, é? Não, que você possa ficar a bandeira de Cristo, e não naquele jeito que nós vemos lá em 1 Coríntios, eu sou de Cristo. Não é? O fato é que quando nós compreendemos o preço que foi pago pela nossa unidade, nós vamos lutar por isso. Vamos lutar para que isso seja realidade. Então, e que Deus nos conceda essa graça de buscarmos esse tipo de cooperação. Então, o nome do livro é A Unidade Cristã, comentário de Efésios, né? Lloyd Jones. Né? Então, A Unidade Cristã. Que mensagem especial. Eu queria dizer para vocês, né, que foi Lloyd Jones que me ajudou a lidar com isso. Né? Então, Lloyd Jones é L-L-O-Y-D, Jones. Né? Lloyd Jones. Ele me ajudou a lidar com isso. Por quê? Eu tenho convicções muito claras, muito definidas em relação à soberania de Deus, em relação à salvação soberana de Deus e coisas assim. Não é? Mas, ao mesmo tempo, todos aqueles que acreditam que a salvação é somente pela fé em Jesus, que o Espírito Santo nos regenera e nos dá uma nova vida, que realmente acreditam que Jesus vai voltar, que vai haver ressurreição dos mortos, o julgamento final, céu e inferno, o inferno como uma realidade ensinada por Cristo, meu irmão, nós estamos juntos. Então, essa unidade que nós devemos buscar. Não é? Lembre-se do preço que Cristo pagou para que nós fôssemos um. Ele deu o seu próprio sangue, Ele deu a sua própria vida. Então, por isso que quando nós nos envolvemos em divisões, nós estamos militando contra o propósito de Cristo. Nós somos filhos de Deus pela fé, portanto, irmãos uns dos outros. Né? É interessante, né, que antigamente era até mais comum, né? A paz do Senhor, meu irmão. Né? E às vezes a gente usa a palavra irmão muito mais com uma atitude de respeito com aqueles cristãos mais maduros, né? Mas há um sentido muito verdadeiro que nós somos irmãos. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Espírito que habita em nós, nós temos o mesmo Salvador, nós estamos indo para o mesmo céu. Portanto, nós estamos juntos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele disse, sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Cristo é o nosso padrão. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, nós ficamos constrangidos, né? Porque, veja, tem algumas pessoas, mas eu não sou Jesus. Não somos, não é? Mas ao mesmo tempo Ele deixou o exemplo. O exemplo, por exemplo, de lavar os pés. E então nós encontramos na cruz um verdadeiro modelo de amor. Sabe, quando nós realmente compreendemos isso, nós devemos lembrar também, né, que quando a gente se envolve em brigas, em desavenças, primeiro a gente para de crescer na graça. Você percebeu isso? Quando se envolve, a nossa vida de oração é comprometida, de meditação, de presença na igreja. Então, nós devemos buscar unidade sem comprometer a verdade. Né? O apóstolo Paulo diz que nós devemos falar a verdade em amor, para que todos possamos crescer juntos. Não é? Mas se nós deixamos, né, que a briga, a desavença, os conflitos prevaleçam, a partir daí nós paramos de crescer na graça, nós paramos de desenvolver a nossa vida espiritual. Não é? Você também descobre que isso acaba impedindo a sua oração. Você já percebeu que às vezes, Senhor, por que tu não me ouves? Por que o céu parece uma placa de bronze? Parece que as minhas orações não sobem. Sonde o seu coração. Porque se o seu coração está amargurado, se você está envolvido em conflitos, em divisões, em maledicência, você não vai ter a paz do Senhor. Não é? Então,
O fato é que quando nós estamos em Cristo, nós desejamos estar com os irmãos. Nós desejamos cultivar comunhão com eles. Deixa eu só dizer uma coisa aqui sobre esse tempo que nós estamos vivendo, não é? Eu tenho dito, né, que nós podemos usar a tecnologia para a glória de Deus, como nós estamos fazendo agora, não é? Nós estamos usando a tecnologia para estudar a palavra de Deus. Mas há um sentido muito profundo que isso não pode substituir a verdadeira comunhão dos irmãos, a comunhão dos santos. O apóstolo Paulo, ele usou cartas para poder edificar, fortalecer as igrejas, orientar os líderes, ensinar as igrejas. Então, ele usou a tecnologia que havia disponível na época, e nós também devemos usar a tecnologia que Deus dispôs para nós. Mas veja, o apóstolo Paulo disse: eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom espiritual. Então nós podemos dizer que há uma dimensão da espiritualidade do corpo de Cristo que não pode ser experimentada através dos meios da tecnologia. Nós precisamos estar juntos. O apóstolo Paulo usou cartas, mas ele diz: eu quero estar com vocês. E é por isso que eu creio que nós precisamos lembrar disso, não é? Eu sei que nós vivemos um momento muito delicado, mas a comunhão dos santos é muito importante, não é? E o que eu posso dizer é que se você realmente hoje já tem contato, você já sai para resolver outras coisas em lugares públicos, então não há nenhuma razão para que você não esteja na comunhão dos santos, numa reunião presencial com seus irmãos em Cristo. Porque se a gente diz: não, eu posso estar no trabalho porque eu tenho que trabalhar, eu posso estar no supermercado porque eu tenho que fazer compra, eu posso estar no banco porque eu tenho que resolver as coisas, mas não posso estar na igreja porque é perigoso. A partir daí, parece que está havendo uma falha lógica aí, não é? E o fato é que o autor aos Hebreus disse: não deixe de congregar como fazem alguns, tanto mais quanto o dia se aproxima. Não deixe de congregar, mesmo. Porque isso é uma coisa essencial. Nós precisamos estar juntos para orar uns pelos outros, para nos fortalecermos mutuamente. A fé, como disse o apóstolo Paulo, né, para que nós possamos ser confortados, encorajados com a nossa fé mútua, a vossa e a minha. Nós precisamos uns dos outros. É dessa forma que Deus fortalece o seu corpo, né? Porque se nós não desfrutamos disso, o pecado começa a ganhar espaço. Você se entende? Se nós não estamos em comunhão com os irmãos, se nós não estamos em paz com os irmãos, mais cedo ou mais tarde as sementes do pecado, da incredulidade, do mundanismo, ela vai gerando novas plantas, né, que nos distanciam de Deus. Então daí a importância de nós nos fortalecermos. Nós devemos lembrar, né, que o julgamento está chegando, o fim está chegando, e devemos viver à luz disso. Por isso que nós possamos lutar por esta paz, a paz uns com os outros. Como cultivar relacionamentos saudáveis? A paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Que através de um relacionamento vivo com Deus, através de uma restauração interior, nós também possamos cultivar a paz uns com os outros. Paz na família, paz na igreja, paz na sociedade, no que depender de nós, que nós possamos cultivar a paz. Porque esse é um dos argumentos mais poderosos que nós podemos apresentar para dizer que o Evangelho é poderoso. A gente pode ter todos os argumentos científicos e filosóficos, apologéticos que a gente tiver, mas depois de tudo, o que vai incomodar as pessoas é se de fato nós vivemos esta paz. Porque é isso que vai dizer: me conte mais. Por que você tem essa paz? Por que vocês têm essa paz? Gente, esse é um imenso objetivo, mas creio que se nós lutarmos por isso, nós estamos buscando realmente a vontade de Deus. Ok, nós estamos concluindo aqui nesse nosso momento, né, desse estudo, né, e lembrando, né, nos acompanhem aqui no Instagram, nas redes sociais, lembrando também que o nosso estudo ele está gravado ali no canal do YouTube, IKCG, Igreja Cristã da Aliança, Campina Grande. Se você é de Campina Grande, está convidado, né, para estar conosco. Se você deseja adorar conosco, nos fazer uma visita, Igreja Cristã de Campina Grande, lá na rua da Câmara 458, não é? Aos domingos, às 18 horas, estamos nos reunindo ali. Não é? Então, nós estamos concluindo esse nosso momento. Se Deus quiser, estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até um próximo momento.